Alô, moçada, agora eu. Química, professor Dalton, vamos trabalhar com a famosa química. A química que você usa no teu dia a dia, a química que você aplica no teu dia, e às vezes você nem sabe, você nem percebe que está acontecendo isso. Então nós vamos tentar relacionar um pouquinho contigo, por isso que nós chamamos de ciências da natureza. Então ciência da natureza está englobando o quê? A química que nós vamos trabalhar, a física que acabamos de ver e a biologia. E não por acaso nós temos aqui na mesa o professor Elton de física, novamente contigo, a professora Wanda, que representa a biologia para nós, que é a nossa tutora, e sempre faz um comentáriozinho agradável para nós, que sempre enriquece a nossa aula. Então nós vamos trabalhar hoje com 3 conceitos basicamente. Conceito, vamos dar uma olhada ali na tela, passa para a tela para mim, por favor, Elton. Então, o conceito de eletroquímica, primeiro vamos falar de eletroquímica em geral. Depois uma questãozinha envolvendo solubilidade. Solubilidade é muito, muito importante em termos de Enem. E eletrólise, que é uma parte da eletroquímica. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com isto. Agora, você tem a questão 63, só que eu quero que você volte comigo antes aqui. Veja, nós trabalhamos como padrão a prova azul, nós estamos na prova 2010. O que sempre está sendo recomendado a você? Baixe sua prova, tenha sua prova em mãos, para que durante a resolução, durante os comentários que nós vamos fazendo, e sempre surgem comentários nessa interação, nesses comentários você vai anotando esses comentários, você vai enriquecendo essa tua folhinha aí que tem as questões, não vai ficar só com as questões, vai ficar com o conteúdo que você tem. Eu também já pedi para você, se você tiver um livro, se você tiver ao seu alcance um livro, você depois dê uma olhada no conteúdo que nós comentamos num livro, para que você tenha um embasamento teórico um pouquinho maior. Por quê? Porque nós jogamos conceitos para você. Né? Nós estamos aqui jogando conceitos. O que tem que acontecer? Você tem que dar um jeito de fazer esse conceito encaixar dentro do conteúdo. Então, você trabalhando com o livro, você vai ver mais coisas. Ou seja, o teu horizonte vai se ampliar. E é isso que interessa para nós. Porque o Enem cobra exatamente isso, que você tenha uma boa cultura. E a cultura não fica presa a certos detalhezinhos que, às vezes, nós ficamos presos aqui. Tá? Então, foge um pouquinho mais. E vai depender de você. E eu acredito que você está com garra. Assim como nós estamos com vontade de que você vença, nós queremos que você vença com certeza. Você, então, tem que ir atrás desse teu sonho. O Enem já é um sonho, é um degrauzinho que você tem que passar e você com certeza vai passar. Pretendemos ajudar, então vamos lá com a famosa química. Então vamos para a tela agora. A questão 63 fala o seguinte: o crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação: o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço: as células a combustível hidrogênio-oxigênio. Se você reparou, essa nossa tela aqui, ela ficou dividida sem respeitar o português. Você está vendo isso. Mas o que me interessa é o seguinte: ele está falando aqui uma célula a combustível hidrogênio-oxigênio. Peraí, eu vou usar o hidrogênio e o oxigênio como combustível? Sim. Veja, o hidrogênio, desde que eu sou criancinha, eu ouço falar, desde que eu era, né? Eu ouvia falar que o hidrogênio era o combustível do futuro. Por que eles sempre falavam que o hidrogênio era o combustível do futuro? Porque se você usar o hidrogênio para fazer uma combustão, ou seja, a reação com O2, o que produz nesta reação? Nesta reação produz apenas água. Então, esta reação libera energia? Sim, libera energia. Então, o hidrogênio funciona como um combustível? Funciona como um combustível. O que é a reação de combustão? A reação de combustão é a reação com o O2, que é o que eu representei aqui para você. Veja, esse combustível, gás hidrogênio, iria liberar energia para um motor, por exemplo, e qual é o único subproduto que ele iria fazer? Água. Seria poluente? Não, não seria poluente. Então o pessoal comenta sobre o hidrogênio ser combustível. E eles estão trabalhando exatamente aqui com uma célula que vai utilizar combustível, hidrogênio e oxigênio. Então você repare que a reaçãozinha que eu fiz aqui, a reaçãozinha que eu coloquei hidrogênio e oxigênio, tem alguma coisa a ver com essa célula. Tá, tudo bem. Agora vamos entender melhor o que essa célula está nos mostrando. Vamos traduzir o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é o seguinte: ele está demonstrando entrada de gás hidrogênio por aqui e saída do gás hidrogênio aqui embaixo. Então deixa eu apagar aqui. Então está entrando o gás hidrogênio aqui em cima. O que acontece quando o gás hidrogênio entra nesse sistema? Do outro lado está entrando o gás oxigênio. Opa, deixa eu
apagar porque eu encosto a mão e aparece o que não é para aparecer. Do outro lado está entrando o gás oxigênio. Estou colocando o gás oxigênio. O que acontece? O que acontece é que lá dentro o gás oxigênio vai interagir com o gás hidrogênio. Só que veja uma coisa, ele está demonstrando aqui do lado do hidrogênio, do lado esquerdo aqui do lado do hidrogênio, ele está demonstrando o seguinte, que o hidrogênio, o H2, vai acabar transformando-se em H+. A molécula do H2 acaba transformando-se em H+. Então ela quebra e produz 2H+. Como que acontece isso? Acontece isso porque o H2 perde 2 elétrons. Ah, ele perde elétrons? Sim, acontece isso. E daí? Ele está mostrando para você aqui, ó, que os 2 elétrons estão subindo e eles vão passar através desse circuito aqui, ó. Ele está demonstrando para você os elétrons ali. Opa, isso corresponde ao quê? Uma corrente elétrica. Então está surgindo uma corrente elétrica? Sim. O que é uma corrente elétrica? Professor Elton, vamos conversar um pouquinho aqui, professor Elton. Vamos. Corrente elétrica. Eu costumo dizer para os meus alunos, corrente elétrica é uma sequência de elétrons. Mas existe corrente alternada, corrente contínua. Dá uma conversada com relação a isso, Elton. Eu sempre tive dúvida lá. A pilha, o pessoal diz que é corrente contínua. E a tomada que eu vou enfiar alguma coisa ali para ligar, ou seja, eu vou conectar na tomada um produto, corrente alternada. Qual é a diferença básica, Elton? Isso é como você gera a força eletromotriz, como você gera isso. A pilha, ela mantém uma diferença de potencial constante entre o polo positivo e o polo negativo. Né? Então, os processos químicos que ocorrem dentro da pilha mantêm um potencial positivo de mesmo valor e um potencial negativo de mesmo valor. Ou seja, você tem uma diferença de potencial constante. Quando você liga algo entre o polo positivo e o polo negativo desse gerador, dessa pilha, a corrente elétrica que se estabelece, ela tem o mesmo valor o tempo todo. Né? Claro que com o passar do tempo a pilha desgasta e vai diminuindo, mas num primeiro momento a corrente é a mesma. Já numa hidrelétrica, por exemplo, como existe um movimento relativo entre ímãs e bobinas, ora o ímã se aproxima, ora o ímã se afasta, ora ele aproxima, ora ele se afasta. Então isso faz com que ora a corrente elétrica ou os elétrons andem num sentido, depois eles andem em outro sentido, numa frequência de 60 Hz. Ir e voltar 60 vezes em um segundo. Então isso é a frequência com a qual gira a turbina que gira o gerador elétrico. Por isso que eu vou chamar de alternada. Por isso que ela é alternada. Vou chamar de alternada exatamente. Essa alternância da ida aproxima e afasta, aproxima. Então quando a gente for ver questões de eletromagnetismo, a gente vai poder ver, inclusive foi a questão do Enem do ano passado, a gente vai acabar chegando lá, tinha um ímã se aproximando e se afastando de bobinas, mostrando que ora o sentido da corrente é um, ora o sentido da corrente é outro. Quem quiser já se adiantar um pouquinho e estudar isso, dá uma olhada na lei de Lenz e dá uma olhada na lei de Faraday. Tá ok? Legal? Joia. E o que eu queria chamar a atenção, Dalton, que nessa figura ele está mostrando a corrente elétrica real. A corrente elétrica que o movimento dos próprios elétrons fazem. Né? E nós dizemos que então a corrente elétrica, para definir aquilo que você tinha começado a falar, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. E elas se movimentam porque existe essa diferença de potencial. É a mesma coisa que você imaginar. Se você imaginar uma superfície reta, colocar uma bolinha aqui, ela vai se movimentar? Não vai, a superfície é plana, reta, né, horizontal. Agora, se eu inclinar, a bolinha vai começar a descer, porque existe uma diferença de potencial. Nesse caso aqui, gravitacional. Mas lá, a diferença de potencial é elétrico. Você vai ter o potencial alto e o potencial baixo. E o que a gente vê nessa figura é que os elétrons eles vão do potencial baixo, que é o negativo, e vão em direção ao potencial alto, que é o positivo. Acontece, Dalton, que esse não é o sentido que a gente representa em circuitos elétricos. A gente representa o sentido contrário dos elétrons, como se as cargas positivas é que deslocassem. Isso é uma manutenção histórica da corrente elétrica. Mantém-se. Né? É isso. Joia. Obrigado, Elton. Imagina. Então, voltando à nossa tela ali, dá uma olhada no seguinte agora. Veja, os elétrons estão fluindo, como o Elton comentou, do polo negativo aqui para o polo positivo. Está ocorrendo essa migração. Corrente elétrica, tudo bem. Aí, os elétrons chegam aqui. Quando os elétrons chegam aqui, o que acontece? O que acontece é que o oxigênio que vai pegar os elétrons. Então, vou representar agora o que vai acontecer. O que vai acontecer agora é que
os elétrons chegaram, o gás oxigênio vai pegar os elétrons. E daí? E daí esse gás oxigênio vai acabar sendo transformado em 2 íons oxigênio. 2 menos. Então, aqui ele somou com os elétrons. Nesse caso, nós vamos colocar aqui 4 elétrons. Então, está ocorrendo uma reaçãozinha de oxorredução. Existe uma oxidação e uma redução. Tá, então o que eu vou ter no final? Eu vou ter o oxigênio 2 menos, deixa eu reescrever para você entender que é isso que está escrito, ficou muito feio. E eu vou ter, como eu havia escrito antes, eu vou ter íon H+. Meu Deus do céu, ficou muito feio esse H+. Eu ainda não estou conseguindo escrever direito aqui, mas eu vou escrever assim, ó, o H+. Ui, agora apaguei tudo. H+, tem que pegar a caneta aqui. Volta para mim. H+, O2 menos. Então é isso que eu tenho aqui? O que acontece quando eu vou juntar o íon positivo com o íon negativo? Eles vão formar uma substância. Qual é a substância formada pelo H+, junto com o O2-? A substância formada é a água. Então, a única substância que vai ser formada é água. Ele está indicando aqui, ó, a saída de água. Então, esse processo é interessante porque fez o quê? Ele gerou uma corrente elétrica. Eu usei como combustível gás hidrogênio, usei como combustível gás oxigênio e eu acabei produzindo água. Eu produzi a corrente elétrica e produzi água. Por isso que é uma célula a combustível hidrogênio e oxigênio. Tranquilo? Então vamos para o próximo slide. No próximo nós temos o seguinte, com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula combustível hidrogênio e oxigênio diferencia-se dos processos convencionais. Por quê? Como assim processos convencionais? Processos convencionais com relação a combustíveis. Vem comigo aqui, ó. Com relação a combustíveis, processos convencionais sempre é em relação a gasolina, combustíveis fósseis. Tá? Então, falando com relação à gasolina, a gasolina é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? É uma molécula que apresenta apenas carbono e hidrogênio. Se junto com carbono e hidrogênio eu acrescentar o gás oxigênio para fazer a combustão, o que vai acontecer? Eu vou passar a ter 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a combinação desses elementos vai gerar CO2, carbono com oxigênio, e H2O, hidrogênio com oxigênio. Então, quando eu queimo um combustível fóssil, forma o CO2 e forma água. Ou seja, ao utilizar um combustível fóssil, eu produzo 2 substâncias. Veja que a nossa célula eletroquímica aqui produziu apenas uma substância. E qual é a substância que foi produzida, você lembra? Água. No caso do combustível fóssil, além da água, produz também o quê? CO2. Será jogado CO2 na atmosfera. Voltamos àquela velha questão ambiental. O CO2 é um dos que provocam efeito estufa e assim por diante. O Enem adora essa questão ambiental. E queima de combustível fóssil vai fazer isso. Mas, Dalton, peraí. Se eu queimar o álcool, também vai liberar CO2? Também vai haver liberação de CO2, porque o álcool também é um combustível orgânico. Os combustíveis orgânicos, ao serem queimados, eles liberam CO2 e água quando a combustão é completa. Se a combustão não for completa, além do CO2 e água, poderá ser formado monóxido de carbono e o próprio carbono na forma de fuligem, aquela fumacinha preta. O que é aquela fumaça preta que sai do escapamento? São micropartículas de carbono que estão sendo produzidas durante essa combustão incompleta. Tá, então tudo bem. Mais ou menos explicado o que nós queremos conversar. Vamos ver o que o final do exercício nos reserva. Então vamos para a tela ali novamente. Então ele diz o seguinte, com base no texto e na figura, tá? Com base no texto e na figura. Letra A. Transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Peraí, é o que nós vimos? É o que nós vimos. Eu concordo com o que ele escreveu aqui na letra A. A energia química, que é da ligação que existe entre os átomos de hidrogênio no H2 e existem nos átomos de oxigênio no O2, essa energia química é transformada em energia elétrica, aquela corrente elétrica, os elétrons passando de um ponto para outro, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto é a
água. Essa alternativa eu acho que é muito viável. Mas em todo caso, deixa eu dar uma olhada nas outras. Letra B, converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica. Espera aí. Energia térmica, calor, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Não é o que me interessa, não é o que me interessa a energia térmica, é energia elétrica. Daí nós vamos para o próximo. O que mais que nós temos? Letra C, transforma energia química em energia elétrica. Joia, é o que nós comentamos. Porém, emite gases poluentes. Mentiroso, não emite gases poluentes. Letra D, converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis. Espera aí, combustíveis fósseis. Não tem nada a ver com combustíveis fósseis esse exercício, pelo amor de Deus. Letra E, converte energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema em energia química. Ficou bonita a frase, mas não é o que aconteceu. Não é a água contida no sistema que vai ter a energia convertida. Sem que ocorra... Não, então está errada. Está errada, portanto, o que acontece? Nós confirmamos que a resposta é letra A. Tranquilo com relação a essa questão? Acho que essa questão, então, você tem aí no teu papelzinho, você deve ter aí tua prova, você deve ter anotado os comentários que nós fizemos, o professor Elton fez comentário. Veja, eu comentei sobre combustão. Combustão produz energia. Combustão produz energia? Combustão produz energia. Glicose é fonte de energia para o nosso organismo. Por quê, professora Wanda? Por quê? Então, é uma molécula, né, que é a primeira fonte de energia, né, para o nosso organismo, e ela é fabricada a partir de um processo que eu estava relacionando ali a hora que você estava explicando, que é a fotossíntese, né, professor? Isso. Então, falando em energia sustentável, como não falar em energia solar? Né? Solar, infelizmente o custo, né, da implantação da energia solar é muito alto, a capacidade de você armazenar essa energia também é problemática, não se tem uma tecnologia para isso ainda, né? Mas existem estudos na Universidade de Cambridge onde eles estão tentando potencializar a fotossíntese, né, em laboratório, porque na verdade da luz solar a fotossíntese aproveita de 1 a 2% somente. Sim, né? Então, imagina, 98% de fonte aí que a gente podia aproveitar. Né? Então, nesse experimento, eles estão tentando potencializar, né, a fotossíntese, que em uma das suas fases ela captura o excesso de gás de dióxido de carbono que está na atmosfera, né, e podendo até converter isso em combustível. Né? Então, é um comecinho aí, quem sabe, futuramente, né? a gente consiga, né, professor? Realmente. Joia, joia. Então vamos lá, questãozinha, próxima questão nossa agora de química. O que nós temos agora? Nós temos agora que... Opa. Questão, faz favor para mim, Elton. Questão 82, prova azul 2010, tá? Prova azul 2010. As baterias de níquel-cádmio muito utilizadas no nosso cotidiano não devem ser descartadas em lixos comuns, uma vez que uma considerável quantidade de cádmio é volatilizada e emitida para o meio ambiente quando as baterias gastas são incineradas como componentes do lixo. Então, por favor, as baterias de níquel-cádmio. Então, você joga no lixo comum. Se você faz isso, comece a não fazer. Por quê? Comece a guardar essa bateria e depois, se na sua cidade existe um local onde ela possa ser colocada, você coloque no local correto, local para depósito de bateria. Existem algumas cidades, existe. Isso não existe na cidade. E essa bateria que você tem, é uma bateria que foi usada num celular, você leve para a operadora. Leve para a operadora? Sim, a operadora também tem condições de fazer uso dessa bateria e destiná-la ao local necessário. Bom, ela é volatilizada. O cadmio seria volatilizado quando queimado esse lixo, é o que ele falou até agora. Com o objetivo de evitar a emissão do cádmio para a atmosfera durante a combustão, é indicado que seja feita a reciclagem dos materiais dessas baterias. Por isso que eu comentei, essa bateria deve ser levada a um local onde, neste local, ela não vai ser simplesmente descartada, ela pode ser reciclada. Uma maneira de separar o cádmio dos demais compostos presentes na bateria é realizar o processo de lixiviação ácida. É eu fazer uso de ácido para retirar este metal que é o cádmio. Nela, tanto os metais cádmio, CD, níquel, Ni, e eventualmente cobalto, como o hidróxido dos íons cádmio, níquel e cobalto, veja, hidróxidos, o cádmio está com OH, que é hidroxila,
O níquel está com a OH, que é hidroxila. O cobalto está com a OH. Então, hidróxido de cobalto, hidróxido de cobalto, hidróxido de níquel, hidróxido de cádmio. Seus hidróxidos presentes na bateria reagem com uma mistura ácida. Peraí, característica dos hidróxidos. Os hidróxidos são bases. Portanto, se os hidróxidos são bases, eles gostam de reagir com ácido. E daí eles são solubilizados. Em função da baixa seletividade de todos os íons metálicos são solubilizados. Após a digestão ácida, ou seja, a reação com ácido, é realizada uma etapa de extração dos metais. Então, ele vai adicionar o ácido, ao adicionar o ácido faz uma reação e depois o que acontece? Uma extração dos metais. Agora, por favor, passa para nós, Elton. Sim. Com solventes orgânicos de acordo com a reação. Aí que está. Então, o metal vai estar na forma iônica. O metal vai estar na forma iônica. Então, esse M significa o metal. Pode ser o cádmio 2+, o níquel 2+, ou o cobalto 2+, mas eles estão na forma iônica. Então, vamos diferenciar uma coisa. Vem comigo aqui, por favor. Eu quero diferenciar contigo o seguinte. Quando nós falamos de um metal, o metal pode ser encontrado na forma metálica ou na forma iônica. O metal na forma metálica é como você conhece ele no dia a dia. Como assim? Uma aliança de ouro. Aquele ouro está na forma metálica. Você tem o fio de cobre utilizado para a condução de corrente elétrica. Aquele cobre está na forma metálica. Você tem um objeto de prata. Aquela prata está na forma metálica. Esta forma metálica indica carga zero. NOx, número de oxidação. O número de oxidação valendo zero é ele na forma metálica, que é a forma que nós conhecemos. Agora, a forma iônica normalmente é quando ele está na forma de um sal e, ou mais comum, esse sal dissolvido em água, em solução. Então, ele está representando os metais com a carga 2+. Portanto, não é o metal como nós conhecemos, sólido, tenaz. Não, é o íon que está em uma solução. Essa é a característica. Tá bem? Então vamos fazer sempre essa distinção. O metal, como nós o conhecemos, é com a carga zero. Se ele está com alguma carga, ele está na forma iônica. Aí ele não tem aquelas características que nós conhecemos do metal. Tá joia? Voltamos para o nosso exercício aqui, ó. Daí ele representou aqui uma reação. O metal 2+ reagiu com HR, um composto orgânico. Veja, esse H é indicativo de que esse composto orgânico tem caráter ácido. Ele tem caráter ácido? Tem caráter ácido. E daí vai ocorrer uma reação. Como que é a reação? O M2+ desloca o hidrogênio sai na forma iônica e entra o metal onde estava o hidrogênio na molécula orgânica. Isto é uma reação típica de deslocamento. Não sei se você lembra, as reações químicas têm uma classificação. Quando você pega e faz a retirada de um elemento de uma fórmula, eu fiz a retirada de um elemento de uma fórmula, você faz uma reação de deslocamento. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente isso. Eu fiz a reação de deslocamento. Tudo bem? O íon metálico deslocou o H+. Joia. O que mais? Ele representou quem pode ser o HR. O HR pode ser esta molécula C16H34PO2H, está aqui o H, identificado no gráfico por X, e C12H12PO2H, identificado no gráfico por Y. Então ele está propondo dois solventes. O gráfico mostra o resultado da extração utilizando os solventes orgânicos X e Y em diferentes pH. Em diferentes pH, o resultado da extração é diferente. Peraí, deixa eu comentar contigo o seguinte. Esse composto orgânico é um composto de cadeia carbônica pequena ou cadeia longa. Você está vendo que tem 16 carbonos. Então, se ele tem 16 carbonos, ele tem uma cadeia extremamente longa. Daí, na pontinha dele, ele tem o PO2, com H. Que daí vai reagir com o íon metálico. Vai haver a reação. E daí, o que foi comentado? Que o metal
íon metálico vai entrar no lugar do hidrogênio da estrutura. Então ele vai entrar no lugar do hidrogênio? Vai. Então aqui entra o metal. Vamos colocar esse E do metal aqui. Então, peraí, é uma reação que foi representada ali em cima. Eu estou querendo mostrar para você o seguinte, que essa pontinha aqui, ó, vai ter uma carga negativa e uma carga positiva. Essa pontinha aqui vai ser extremamente polar. Essa ponta vai ser extremamente polar, o que significa presença de polos. Está aqui, ó, positivo e negativo. Em compensação, esta cauda apresentará apenas carbono e hidrogênio. Portanto, esta cauda seria como um hidrocarboneto. Anote aí, hidrocarboneto sempre é apolar. Sempre, sempre. Não é às vezes, quem sabe, se chover. Não, sempre. Hidrocarboneto sempre vai ser apolar. Então, peraí, quer dizer que esse composto que eu criei aqui, ele veio a partir do ácido, houve a substituição do hidrogênio pelo metal nesta ponta polar aqui, tanto do primeiro solvente quanto do segundo. O segundo também é grandinho, tem 12 carbonos. Ele também tem uma cadeia longa apolar e essa ponta aqui que será polar. Ele apresenta as duas questões de polaridade na mesma estrutura. Tá, tudo bem? O que ele está comentando agora? Ele está colocando o gráfico para nós. Por favor, mais um para nós. O gráfico está aí. Então você analisa o que ele tem com relação ao gráfico aqui. Ele está demonstrando o solvente X e aqui o solvente Y. Os dois solventes fazendo extração. Ele representou o cádmio como uma bolinha. Então, esse gráfico que eu estou colocando aqui em azul é o gráfico do cádmio, CD. Aí ele está colocando como quadradinho. Aqui também, deixa eu aproveitar no outro aqui, ó. No outro está aqui o gráfico com a bolinha. O gráfico com a bolinha, que corresponde ao cádmio. No outro, o cobalto, ele representou por um quadradinho. Então, aqui seria o gráfico da extração do cobalto. Aqui está o gráfico da extração do cobalto, que se confunde muito com a extração do cádmio. E daí, em um triângulozinho, ele está representando o níquel. Então, aqui está indicando a extração do níquel pelo solvente X. E aqui a extração do níquel pelo solvente Y. E a diferença de pH. A diferença de pH é que vai ter a questão da eficiência. Você repare que o solvente Y é muito bom para separar este metal aqui, ó, porque ficou uma curva isolada. Neste pH aqui, em torno de 6, ele é eficiente para separar o níquel. Agora, essas duas substâncias aqui, é difícil fazer a separação delas usando o solvente Y. É melhor usar o solvente X, porque veja, o solvente X deixou mais separado o cádmio, o cobalto e o níquel. Ele é mais eficiente para fazer a separação dos dois. É uma conclusão que eu cheguei com relação a esse gráfico. Então veja, extração em termos de porcentagem, a eficiência. Então a eficiência aqui embaixo é pequena. Quando vai lá em cima, a eficiência é alta. Então uma indicação aqui, nesse pH, a eficiência estava baixa. Aí, aqui em cima, num outro pH aqui em cima, a eficiência foi maior. Então, dados com relação a esse gráfico. Tá, tudo bem, mas o que ele menciona? Ele menciona o seguinte: a reação descrita no texto mostra o processo de extração dos metais por meio da reação por moléculas orgânicas XY e o processo de separação descrito. Pode-se afirmar que as moléculas XY atuam como extratores catiônicos, extratores de cátions. Cátions são íons positivos. Peraí, qual é a carga ou qual era a carga daqueles metais? 2+. São cátions. Então as moléculas XY atuam como extratores de cátions. Certo até aí? Uma vez que a parte polar da molécula, sim, a parte polar da molécula que era o ácido, troca o íon H+, que tinha no ácido, pelo cátion do metal. Exatamente isso é o que aconteceu. Veja, nós tiramos várias conclusões com relação àquele gráfico, mas aquelas conclusões que eu havia tirado não foram necessárias aqui. Foram boas para você ter uma noção do que aquele gráfico demonstrava, mas ele quis algo mais básico. Ele quis que você demonstrasse que o polar e o apolar
tem relação em termos de solubilização. Então, houve uma troca de cátions, aonde? Na parte polar. Então, a parte polar é a parte de cargas. Então, claro, o cátion vai na parte polar. Não poderia ir na parte apolar. Tranquilo? Resolvido esse? Então, 1 a menos. Então, tá joia. Então, a nossa resposta, letra A. O último que nós temos para conversar é sobre eletrólise. Eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos materiais sucateados. Sucata, é importante isso. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9% de recuperação. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Sim, compensa, compensa. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2, quer dizer que a carga do cobre é 2+, então é Cu2+, é isso que ele está me dizendo, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente... Peraí. Aqui ele está querendo o seguinte, ele está fornecendo para você o tempo que durou o sistema, qual foi a intensidade de corrente que ele utilizou. Aqui nós estamos trabalhando com a eletrólise. A eletrólise significa mais ou menos o seguinte, num recipiente, eu vou colocar 2 eletrodos, então estão conectados aqui uma fonte de corrente elétrica contínua, que daí as substâncias que estão aqui na forma de íon, então, por exemplo, o cobre 2+, ele vai ser atraído pelo polo negativo desse eletrodo e vai sofrer uma reação e vai virar cobre 0, o metal cobre, que vai grudando aqui nesse eletrodo. Isso é uma purificação do cobre, eu consigo recuperar o cobre de uma solução. Então é o seguinte, o cobre 2+ vai pegar 2 elétrons e vai transformar-se no cobre 0. É isso que vai acontecer? É. Isso aqui é importante, Para eu formar 1 mol de cobre, eu preciso dar 2 mols de elétrons. Lembre disso. Para formar 1 mol de cobre, eu preciso dar 2 mols de elétrons. Tá, e daí? Vamos ver o seguinte. Ele quer que você calcule qual a massa de cobre formado. Eu vou reescrever aqui que o tempo foi de 10 horas, se não me falha a ideia, o tempo foi de 3 horas. Durou 3 horas o processo. A intensidade de corrente é que foi 10 amperes. E daí ele diz para você que um Faraday vale 96.500 coulombs por mol. O princípio é o seguinte, um Faraday corresponde a 1 mol de elétron. Você lembra que naquela equação eu usei 2 mols de elétrons para fazer 1 cobre. Lembra? Então 2 mols de elétrons eu vou usar 2 vezes essa quantidade de carga aqui, 2 vezes 96.500 coulombs, para formar 1 cobre. E ele me disse que a massa molar do cobre é 63,5 gramas. Então, se eu utilizar esta quantidade de carga, eu vou obter essa massa. Tá, mas espera aí. Qual é a massa de cobre que eu vou utilizar ou vou obter nesta eletrólise aqui? Aí você vai usar a equaçãozinha do kit. Intensidade vezes tempo. A quantidade de carga que vai ser utilizada vai ser a intensidade de tempo, que é 10, intensidade de corrente, aliás, que é 10, e o tempo que tem que ser em segundos. 3 horas corresponde a 10.800 segundos. Multiplica por 3.600, 3 vezes 3.600. Então eu vou ter aqui 10.800. Ou seja, este Q, eu vou jogar aqui, que vai ficar 108.000 coulombs. Então aqui uma regrinha de 3, como o professor Elton falou, eu gosto da regra de 3. Está aqui. Fazendo essa regra de 3, eu determino que a massa de cobre obtida corresponde a 35,5 gramas. Corresponde a essa massa. Vamos lá. Exercício de eletroquímica, mas o exercício envolvendo o conceito de quantidade, quantitativo. Normalmente os exercícios de eletroquímica são qualitativos, ele quer saber o que é obtido. Aqui não, aqui ele quis quantidade. Tá joia? Espero que você tenha entendido o que nós conversamos. Um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau para vocês.